Fala, meu amigo do Cálculo, tudo bom? Sou Marcos Murakami aqui do canal Cálculo do Zero. Hoje vamos continuar o curso de limites laterais. Que história é essa do limite da função quando x tende a 5 pela direita e 5 pela esquerda? A gente vai entender, na verdade, que limite o que importa é o que acontece na vizinhança, perto daquele número, o que está acontecendo um pouco à direita e um pouco à esquerda. Nós vamos conversar hoje sobre limites laterais. Roda a vinheta. Eu gostaria de começar analisando um gráfico com vocês. Observe. Tenho aqui, vou desenhar um plano cartesiano, um eixo das abscissas, um eixo das ordenadas. Eu vou dizer que eu tenho uma função bem aqui. Quando x vale 2, era para ser o número 4. Vou fazer um desenho aqui. E bem aqui, quando x é 2, o resultado, colocar uma bola fechada bem aqui, vale 6. Está aqui o desenho dessa função. Vamos chamar a função aqui de fx. E eu quero saber, nessa função que eu representei, qual é o limite dessa função. Vamos colocar aqui. Quero saber qual é o limite dessa função f quando x tende a 2 mais. O que quer dizer 2 mais? 2 mais quer dizer 2 pela direita. Mas, Mura, o que quer dizer 2 pela direita? É que eu vou me aproximar do x pela direita, por valores próximos de 2, mas valores maiores que o número 2. Ou seja, eu vou me aproximando de 2, mas pela direita de 2. Eu procuro onde está a função, está aqui o número 2. Eu pego, vou me aproximando. Você tem que subir aqui e jogar sempre para o y a responsabilidade. Eu vou deslocando, vou me aproximando do número 2, à direita dele, e vou vendo o que acontece com os valores de y bem aqui. Quando eu me aproximo desse 2 pela direita dele, o valor vai se aproximar de quem? Do número 6. Então eu falo que o limite dessa função, quando x tende a 2 pela direita, vale 6. Isso que é limite lateral. Limite lateral é me aproximar do número, eu vou escolher. À direita, quer dizer, vou me aproximar do 2 por valores tão perto quanto eu queira, mas maiores que o número 2, quando eu colocar 2 mais, que quer dizer à direita de 2. Poxa, e se eu perguntasse aqui, qual é o limite dessa função? Qual o limite da função f quando x tende a 2 menos? O que quer dizer 2 menos? Pela esquerda. Vou me aproximar do número 2 pela esquerda. Quando eu me aproximo do número 2 pela esquerda, olha o que ocorre. Eu vou me aproximando de 2 pela esquerda. Toda vez quando você for representar isso aqui, você tem que buscar aonde está a função. A função é a representação gráfica bem aqui. Não é o plano cartesiano. É a figura, é a relação que você tem criada bem aqui. Então aqui você vai ter, vou me aproximando de 2 pela esquerda e o valor vai se aproximando do número quem? Do número 4. Então eu digo que o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda vale 4. Agora uma coisa importante de você notar. Quando eu venho pela direita, o valor se aproxima de 6. Quando eu venho pela esquerda, o valor se aproxima de 4. E aí alguém pergunta, Mura, quem seria o limite dessa função quando x tende ao número 2? Aí a resposta é, não existe o limite. O limite só vai existir quando os limites laterais são iguais. Quando eu me aproximo de 2, tanto à direita quanto à esquerda, o valor tem que se aproximar do mesmo número. Se aqui, por exemplo, tivesse dado o valor 6, aqui também 6, eu ia dizer que o limite da função é o número 6 em questão. Então, logo tem uma condição. Tá? Qual é a condição? Uma função só vai ter limite se os limites laterais são iguais. Quando eu pego aqui perto do 2, chama de vizinhança. Quando eu estou perto do número 2, um pouquinho maior, um pouquinho menor, o valor do y tem que ser o mesmo, carinha. E quando é o mesmo elemento, o mesmo número, a gente fala que o limite da função vai existir. Isso não quer dizer, tá, que não vai ter limite lateral. Limites laterais tem sim. Limite da função, quando x tende a 2 pela direita é 6, 2 pela esquerda é o número 4.
O que não tem aqui é o limite da função quando x tende ao número 2. Porque uma condição para que uma função tenha limite é que os limites laterais terão que ser iguais. Alguém perguntaria assim, Mura, o que quer dizer essa bola fechada que aparece aqui? Quer dizer, se eu perguntasse aqui na D, quanto é que vale o f de 2, ou seja, qual é o valor dessa função quando x é 2? Quando x é 2, o resultado é um número 6, é onde você tem a bola fechada. Porque a bola fechada quer dizer que o elemento faz parte, ele é a resposta. Quando x é 2, o resultado é 6. Se eu mudasse aqui, vamos supor que eu apague bem aqui, vamos apagar, e colocasse aqui no número 4. E se eu perguntasse agora quanto é o f de 2, a resposta seria 4, o f de 2. Então aqui vai importar nesse sentido, na imagem. Qual é a imagem quando x vale 2? A imagem é 4, se a bola fechada é embaixo, se a bola fechada é em cima, o resultado vale 6. Vamos ver um próximo exemplo. Vamos representar uma outra função. Vamos falar que aqui é o número 4, por exemplo. Bem aqui eu tenho o número 1. E bem aqui eu vou colocar uma bola fechada e um elemento aqui. Vamos colocar 4 também. Aqui é a minha função f. O que é que eu quero saber dessa função? Quero saber qual é o limite dessa função f quando x tende a 4 pela direita. Qual o limite dessa função quando x tende a 4 pela esquerda? E qual é o limite da função f quando x tende ao número 4? Vamos perguntar também aqui uma D. Quanto é que vale o f de 4? Quando x é 4, qual é a imagem quando x vale 4? Poxa, quando eu tenho o limite da função quando x tende a 4 mais, como é que eu tenho que ler isso? Eu tenho que ler limite da função quando x tende a 4 pela direita. Quando você vai se aproximando pela direita desse número 4, procure onde está a função. Daqui eu vou me aproximando pela direita. Bateu aqui na função, eu jogo para o eixo y. Vou me aproximando, jogo para o eixo y. Vou me aproximando, jogo para o eixo. O que eu vou notar? Que quando eu me aproximo pela direita do número 4, o valor vai se aproximar do número 1. Então, eu vou responder que o limite da função, quando x tende a 4 pela direita, vale 1. E quando eu me aproximo dessa função pela esquerda? Qual é o limite da função quando x tende a 4 menos pela esquerda? Vou me aproximando pela esquerda, vou até afastar bastante aqui, ó. Eu tenho que fazer assim, joga para o y. Vou me aproximando, joga para o y, venho para cá, vou me aproximando do número 4, só que pela esquerda dele. Quando eu chegar bem aqui, eu vou começar logo a notar que o valor, quando me aproximo de 4 pela esquerda, vai se aproximar também do número 1. E aí vem a pergunta C, qual é o limite dessa função? Quando me aproximo tanto à direita quanto à esquerda, o valor vai se aproximar de quem? E aí o valor vai se aproximar do número 1. Aí alguém questiona, mas Mura, bem aqui ela dá um salto, ela dá um pulo. Isso não vai influenciar, porque o limite não é local. Não interessa o que acontece quando x vale 4. O que acontece na vizinhança é o mais importante. O que está acontecendo à direita dele e à esquerda dele está se aproximando do número 1. Ah, e esse 4 aqui? Esse 4 vai influenciar apenas na pergunta D. Se eu perguntasse quem é o f de 4, qual é o valor da função quando x vale 4? Não é 1, porque eu tenho uma bola aberta. E sim, bem aqui, o número 4, onde a bola é fechada, quer dizer que é onde existe. A função é definida, quando x vale 4, ela vale 4. É o que está escrito bem aqui. Vamos para um próximo exemplo. Suponha que eu perguntasse nessa função aqui, uma função f, quem é o limite da função quando x tende a 2 pela direita. Então, pego aqui o 2, vou me aproximando pela direita, jogo para y, a responsabilidade, e quando eu me aproximo pela direita, o valor vai se aproximar do número 2.
Então, o limite da função quando x tende a 2 pela direita vale 2. Limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, vou me aproximando pela esquerda do número, o valor também tende ao número 2. Como os limites laterais, tanto à direita quanto à esquerda, são iguais, o limite da função quando x tende a 2 vale o número 2. Então, aqui o limite da função quando x tende a 2 é 2 porque os limites laterais são iguais. Se fossem diferentes os limites laterais, não existiria o limite da função. Existem os limites laterais, não há o limite da função. Vamos agora fazer a D. Limite da função f quando x tende a 5 pela direita. Me aproximo de 5 pela direita e vou observando quanto é que vai dar o valor. O valor vai se aproximando de quem? Vou me aproximando cada vez mais do número 5 e o valor vai se aproximando cada vez mais do número 8. Então, o limite da função quando x tende a 5 pela direita vale 8. E a gente pode observar também que pela esquerda do número 5 o valor também tende ao número 8. Portanto, os limites laterais são iguais e o limite da função quando x tende a 5 também vale 8. Esse é o primeiro modelo. O primeiro modelo de exercício seria analisar graficamente o conceito de limites laterais. Aqui é uma questão apenas visual. Eu tenho o número 5 em questão, vou observar o que acontece à direita e o que acontece à esquerda. Só que esse mesmo exercício ele pode aparecer de uma outra maneira. Observe. A mesma ideia desse exercício pode aparecer ele fornecendo qual é a função para você. Por exemplo, vou colocar uma função por sentença. A função seria x à segunda mais 1, se x é maior ou igual a 2, e 2x mais 1, se o x é menor que o número 2. Ele fornece essa função e vai perguntar na hora qual é o limite dessa função f quando x tende a 2 pela direita. Qual o limite dessa função f quando x tende a 2 pela esquerda? E, portanto, qual o limite da função f quando x tende ao número 2? Poxa, o que eu tenho que entender é o seguinte. 2 pela direita, eu vou me aproximar do número 2, mas os valores que eu estou escolhendo para me aproximar são maiores que o número 2. Então, para responder qual é o limite dessa função quando x tende a 2 pela direita, basta eu observar que se eu quero calcular o limite da função f quando x tende a 2 pela direita, 2 pela direita, eu me aproximo de 2, mas por valores maiores que o número 2. Então, qual das duas sentenças eu vou ter valores de x maiores que 2? A primeira. Então, se está x tendendo a 2 pela direita, basta observar aonde é maior, porque aonde for maior é que eu vou utilizar o conceito de à direita. Aonde for menor, x menor que 2, é pela esquerda. E aí fica bastante fácil. O limite dessa função f quando x tende a 2 pela direita, você vai pegar que a direita, valores maiores que 2, são perto de 2, mas são maiores que 2, por isso eu vou usar a primeira sentença. Vou substituir esse número 2 aqui. 2 à segunda mais 1, o resultado é 5. Quando eu pergunto o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda, por valores um pouquinho menor que o número 2, por isso eu vou escolher a sentença número 2. 2 vezes o valor do x, que é 2, mais 1, e o resultado vai ser 5. Na letra C eu estou perguntando qual é o limite da função quando x tende a 2. Poxa, quando eu venho 2 pela direita, o valor é 5, 2 pela esquerda também é 5, então o limite da função quando x tende a 2 vale 5, já que os limites laterais são iguais. Suponha agora que eu tenho essa função por sentença. A função ela é definida assim. Ela será x à segunda menos 1, se o x é maior que 4. Se x é igual a 4, ela vale 10. E se o x é menor que 4, vale 2x mais 1. E eu quero saber qual é o limite da função f quando x tende a 4 pela direita. Poxa, se é 4 pela direita, eu vou me aproximando pela direita do número 4, mas por valores maiores que o número 4.
Então, aonde está escrito maior é aonde eu vou utilizar o conceito da direita. O número da direita será utilizado aqui. Por exemplo, o limite da função f quando x tende a 4 pela direita, vou pegar o número 4, vou substituir aqui. 4 a segunda menos 1, 16 menos 1 e o resultado vale 15. Então, basta observar nesse modelo de exercício que quando perguntar 4 pela direita, aonde está o sinal de maior, e 4 pela esquerda, onde está o menor, aí basta você substituir e calcular o valor numérico. Qual é o limite da função f quando x tende a 4 pela esquerda? 4 pela esquerda vai ser, pois valores menores que 4, eu vou me aproximar de 4, mas pela esquerda, por valores menores que o número 4, então à esquerda, vou utilizar a terceira sentença. Portanto, aqui o limite será 2 vezes 4 mais 1, vai dar 8 mais 1 e o resultado é 9. E eu quero saber qual é o limite dessa função f quando x tende a 4. Poxa, à direita o valor se aproxima de 15, à esquerda o valor se aproxima de 9, portanto o limite da função quando x tende a 4 não vai existir, já que os limites laterais são diferentes. Aqui você responde, não existe o limite dessa função. Essa simbologia quer dizer não existe. Aí alguém pergunta, mas esse 10 vai influenciar alguma coisa? Se eu perguntasse aqui na D, por exemplo, quanto é que vale o f de 4, ou seja, qual é a imagem dessa função quando x vale 4, o resultado vale 10. Mas não vai influenciar na situação do limite, porque limite que interessa é o que acontece à esquerda e à direita, na vizinhança do número 4. E se a esquerda e a direita tendem ao mesmo número, o limite vai existir da função. A próxima questão é assim. Considere a função f módulo x dividido por x. E eu quero saber qual é o limite da função f quando x tende a zero, quando x se aproxima de zero. Para saber a resposta dessa questão, ou seja, para descobrir se o limite existe ou não dessa função, eu primeiro preciso recordar qual é o conceito de módulo, quem é o módulo x, e após isso eu vou construir o gráfico dessa função f e observar o que acontece à direita de zero e o que acontece à esquerda de zero. Vamos lá. Primeiro, um módulo de um número vai ser ele mesmo quando esse número é um número positivo ou zero. Agora, se esse número é um número negativo, o módulo dele é menos ele. É isso aqui que a gente aprendeu, por exemplo, quando a gente pergunta assim, quanto é que vale o módulo de 5? Olha, o módulo de 5, por ser um número positivo, está na primeira sentença, é ele mesmo. Quando você pega o módulo de menos 5, quanto é que vale o módulo de menos 5? Por ser um número negativo, x menor que zero, para x negativo, o módulo é menos ele. Então, aqui é menos o número menos 5. E aí, menos com menos vai dar mais após jogo de sinal. Porque às vezes a pessoa observa essa escrita matemática aqui e ela às vezes entende errado. Mas você está dizendo aqui que o módulo vai ser negativo, eu aprendi que o módulo nunca dá resultado negativo. E aqui está dizendo apenas o seguinte, quando o número for um número negativo, o módulo dele eu pego ele e mudo o sinal. Evidente, se ele é negativo, vou mudar o sinal, ele vai ser positivo, ou seja, nada se mudou, apenas estamos sendo formal, uma maneira formal de escrever. O módulo de um número é quem? É ele mesmo quando ele é um número positivo e é menos ele quando ele é um número negativo. Vamos observar como é que vai ficar essa função f após esse conhecimento aqui, após essa revisão de módulo. A minha função f, ela é dada por módulo x dividido por x. Primeiro a gente percebe logo que esse x não pode ser zero, que está no denominador, não posso dividir por zero. Então tem dois casos a considerar. O x é um número positivo ou então o x é um número negativo. Observe. Se o número x for um número positivo,
se x for um número maior que zero positivo, o módulo de x é ele mesmo. Então aqui eu vou ter x dividido por x e o resultado vai ser o número 1. Agora, se o x for um número negativo, se x é menor que zero, se x é negativo, o módulo de x é menos ele, é menos x aqui. E quando você dividir menos x por x, o resultado é menos 1. Então você vai notar que essa minha função fx, módulo x dividido por x, ela depende. Primeiro, x não pode ser zero, não está definido para zero, devido à divisão por zero aqui. Segundo, se x é um número positivo, o resultado é 1. Se x é negativo, o resultado é menos 1. Vamos agora construir o gráfico da função. Observe como fica. Eu tenho aqui o eixo das ordenadas, tenho aqui o eixo das abscissas, e a minha função diz assim: se o x é um número positivo, se x está à direita, ela vai ser constante, ela vale 1. Então você vai desenhar aqui uma bola aberta no número 1, que ela não está definida para x igual a zero, aqui vai ser constante. Agora, quando x é um número negativo, o resultado também é constante da função, só que é na direção do menos 1. Observe, então, que o limite dessa minha função, observe que o limite da função f, quando x tende a zero pela direita, vou me aproximar pela direita do zero. O valor se aproxima do número 1. Mas quando vou fazer o limite da função f, quando x tende a zero pela esquerda, quando me aproximo pela esquerda do número 0, o valor se aproxima de menos 1. Portanto, como os limites laterais são diferentes, a função f não vai ter limite quando x tende a zero. Uma observação importante é que em zero a função f não tem limite, porque a esquerda se aproxima de menos 1 e a direita se aproxima de 1. A gente fala que a gente deu um salto, a função ela pulou do menos 1 a 1. Mas se eu perguntasse, por exemplo, qual é o limite dessa função quando x tende a 4, aqui vai existir o limite, porque a direita vai se aproximar do número 1 e a esquerda vai se aproximar também do número 1. Então tenha cuidado, que aqui tem um pulo, né? Tem um salto bem aqui, mas aqui não. Aqui a função, a gente vai chamar isso que a função ela é contínua quando x é 4. Contínua quer dizer que quando você vai desenhar a função, você em nenhum momento tira o pincel, né? Tira a caneta para desenhar a função naquele momento. Desde já, muito obrigado por estar aqui no canal Cálculo do Zero. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal, compartilhar o canal. Até a próxima aula do nosso curso sobre limite.